No escaldante verão de 1994, nos gramados verdejantes dos Estados Unidos, a seleção belga encantou torcedores do mundo todo, escrevendo um capítulo glorioso no maior torneio de futebol do planeta. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo defensivo sólido e disciplinado, mas igualmente afiado nos contra-ataques, eles não só incutiram medo nos corações dos grandes times, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de amantes do futebol. Ainda hoje são lembrados como os tenazes Diabos Vermelhos, aqueles que se mantiveram firmes sob o sol escaldante de Orlando para defender a honra de sua nação do Benelux. Mas por trás dos momentos de glória, das cambalhotas comemorativas e das lágrimas de arrependimento após a derrota para a Alemanha nas oitavas de final, estão jogadores com destinos muito individuais. 3 décadas se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a conquistar novos patamares em funções de treinador. Alguns escolheram um caminho discreto longe dos holofotes e outros tiveram que encerrar sua jornada em um silêncio doloroso. Vamos relembrar a trajetória tumultuada de 15 rostos que formaram a alma daquela geração de ouro do futebol belga. Michel Prudhomme não era apenas um goleiro, mas um santo no gol, um símbolo absoluto de confiabilidade. Aos 35 anos, quando muitos de seus colegas pensavam em se aposentar, ele demonstrou um nível de brilhantismo inimaginável. Com seus característicos cabelos cacheados e reflexos relâmpago, deixou uma marca indelével, especialmente na vitória contra a Holanda. A atuação de Prudhomme naquele torneio lhe rendeu o prêmio Yashin de melhor goleiro do mundo, um reconhecimento merecido para o caráter de uma lenda. Após o verão de 1994, transferiu-se para o Benfica e se tornou um dos jogadores estrangeiros mais queridos da história do clube. Ao deixar os gramados, não optou por uma vida tranquila, mas embarcou em uma carreira de treinador de alta pressão, alcançando sucesso brilhante no Standard Liège, Gent e, principalmente, no Twente. Sua vida era um fluxo constante de futebol, equilibrando uma carreira monumental com uma vida privada discreta e refinada. É notável que a imagem de um Homem-Aranha voando no campo refletisse sua personalidade decisiva e perfeccionista fora dele. Hoje, aos 65 anos, após se aposentar como treinador, ele vive uma vida tranquila, mas ainda mantém uma influência significativa como embaixador do futebol belga. Sua trajetória é um testemunho do espírito de esforço incansável, continuando a inspirar jovens goleiros que sonham em fazer defesas inesquecíveis. Enzo Cifu personifica a elegância e a criatividade do futebol belga. Aos 28 anos, Cifu era o coração do meio-campo, um maestro genial com uma visão tática magistral. Com seus pés habilidosos e passes incisivos, ele controlava o jogo, transformando cada jogada em uma obra de arte. Sua atuação na Copa do Mundo de 1994 exibiu brilhantemente o caráter de um jogador que certa vez foi apelidado de Pequeno Pelé. Após o torneio, a carreira de Cifu continuou a florescer no Mônaco, antes de retornar à Bélgica para jogar no Anderlecht. No entanto, lesões persistentes começaram a testar a vontade desse artista, tornando os últimos anos de sua carreira menos brilhantes do que o esperado. Fora de campo, Cifu era um homem quieto, às vezes introvertido, refletindo a solidão de um gênio que muitas vezes se antecipava ao seu tempo. Após se aposentar, ele se tornou treinador, mas não alcançou o sucesso que almejava, o que o levou a períodos de reclusão para reflexão. Ele enfrentou contratempos nos negócios e na saúde, mas a resiliência de um italiano o ajudou a perseverar. A conexão entre seu papel como poeta em campo e sua vida tumultuada é um contraste impressionante e introspectivo. Hoje, aos 58 anos, Enzo Cifu desfruta de uma vida tranquila,
aparecendo ocasionalmente como um comentarista perspicaz, relembrando aos fãs uma era de camisas 10 clássicas. Philippe Albert, então com 26 anos, era um rocha, mas possuía o coração de um guerreiro ofensivo. Naquele time, ele não só defendia o gol, como também era uma arma secreta com suas poderosas arrancadas ao ataque, principalmente seus valiosos gols contra a Holanda e a Alemanha. Com seu físico musculoso e estilo de jogo destemido, ele deixou uma marca indelével como um zagueiro completo. Após o verão nos Estados Unidos, sua carreira deu uma guinada brilhante no Newcastle United, onde se tornou uma lenda com seu gol de cobertura sobre Peter Schmeichel, um momento que entrou para a história da Premier League. No entanto, por trás de toda essa glória, Albert era um homem incrivelmente simples e humilde. Ele se aposentou relativamente cedo, aos 32 anos, para retornar à sua cidade natal, e escolheu uma vida surpreendentemente tranquila, tornando-se comerciante de frutas e verduras. Em vez dos holofotes ou do banco de reservas, ele se contentava com o trabalho cotidiano, longe do barulho da mídia. O contraste entre um zagueiro notoriamente implacável e um homem gentil e trabalhador que vendia produtos agrícolas é uma história fascinante sobre a filosofia da satisfação na vida. Ele dedica seu tempo à família e às atividades da comunidade local, mantendo sempre uma atitude humilde ao falar de seu passado glorioso. Hoje, aos 56 anos, Philippe Albert vive uma vida plena, aparecendo ocasionalmente na televisão como profissional, mas seu coração sempre pertence à sua pacífica terra natal. Josip Weber era o nome que mais gerava expectativa após sua naturalização belga. Aos 29 anos, era um matador na área, com um instinto goleador implacável, tendo marcado 5 gols em um único amistoso antes do torneio. Com seu estilo de jogo poderoso e agressivo e sua capacidade de finalização diversificada, era considerado a peça perfeita para concretizar os passes de Sifo. Embora não tenha marcado no torneio oficial no Zenit da Tsiba, sua presença atormentou muitas defesas. Após o torneio, transferiu-se para o Anderlecht e continuou a demonstrar um impressionante faro de gol antes que as lesões começassem a afetá-lo. Fora de campo, Weber é um homem extremamente afável e sincero, sempre buscando se integrar à cultura belga, ao mesmo tempo que mantém um profundo amor por sua Croácia natal. Após se aposentar, optou por uma vida tranquila com sua família, participando de atividades beneficentes e administrando um pequeno negócio. A imagem de um atacante apaixonado em campo parecia refletir sua própria vida, na qual enfrentava os desafios da vida com um sorriso otimista. Ele passou seus últimos anos inspirando bondade e amor pela vida naqueles ao seu redor. No entanto, essa jornada gloriosa e árduo esforço chegaram a um fim abrupto. Em 8 de novembro de 2017, Josip Weber faleceu aos 52 anos, vítima de um câncer terrível após uma longa e corajosa batalha. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores belgas e croatas e uma profunda sensação de perda por um jogador que sempre se entregou de corpo e alma. O legado que ele deixou não se resume apenas aos seus gols, mas também a uma história de vida inspiradora sobre resiliência e sacrifício silencioso. Aos 33 anos, Frank van der Elst personificava a perseverança inabalável e a lealdade absoluta. Na seleção belga, ele era a alma do meio-campo da maneira mais discreta, um incansável volante que equilibrava o jogo da equipe. Com o espírito de luta de um verdadeiro guerreiro, era sempre o jogador que mais corria, mais fazia desarmes e mais se sacrificava pelo time. Mesmo no ocaso da carreira, o desempenho de Van der Elst demonstrava classe e caráter extraordinários. Ele passou quase todo o auge de sua carreira no Clube Bruges, tornando-se um ícone imortal do clube com mais de 400 jogos. Após se aposentar, tornou-se treinador
e, posteriormente, um dos comentaristas de futebol mais respeitados do país. Sua vida pessoal era exemplar. Era um homem de família, sempre mantendo o profissionalismo e a ética em todos os seus papéis. O que nos faz refletir é como a imagem de um herói silencioso em campo se refletia curiosamente em sua vida. Ele nunca buscou a fama para si, mas sempre se mostrou disposto a contribuir para o desenvolvimento do futebol belga. Hoje, aos 62 anos, Frank van der Elst continua sendo um comentarista perspicaz. Sua trajetória, um testemunho de puro amor pelo futebol e uma fonte constante de inspiração para as gerações mais jovens sobre o valor da dedicação. Marc de Grice, então com 20 e 28 anos, era um artista do futebol de baixa estatura, mas com uma mente futebolística extremamente inteligente. Na seleção de 1994, ele atuava como um armador recuado ou falso atacante, marcando o único gol que ajudou a Bélgica a derrotar o Marrocos na partida de estreia. Com sua técnica individual refinada e oportunismo rápido, ele era uma força ofensiva extremamente perigosa, da qual os adversários sempre tinham que se precaver. Após o sucesso na Copa do Mundo, ele teve transferências notáveis para o Sheffield Wednesday e o PSV Eindhoven, onde continuou a demonstrar seu talento em ambientes mais exigentes. Fora de campo, de Grice era um indivíduo determinado, direto e perspicaz, uma personalidade que às vezes o levava a pequenos escândalos com a mídia, mas que também lhe conferia um charme único. Após se aposentar dos gramados, tornou-se diretor esportivo e, posteriormente, um dos principais comentaristas de futebol da televisão, conhecido por suas opiniões francas. Sua vida pessoal é bastante agitada. Ele está envolvido em diversas atividades empresariais e sociais, sempre sabendo equilibrar a glória do seu passado com a sua carreira atual. A imagem de um jogador astuto em campo se estendeu à sua vida como um analista perspicaz, sempre identificando falhas que outros ignoram. Hoje, aos 58 anos, Marc de Grice continua sendo um rosto familiar na televisão, e sua paixão brilha intensamente em cada comentário esclarecedor. Luc Nilis, então com 27 anos, era um dos atacantes mais talentosos e elegantes que a Bélgica já havia produzido. Na seleção de 1994, embora nem sempre fosse titular, sempre que entrava em campo trazia fluidez ao jogo com seus toques delicados e cobranças de falta espetaculares. Sua parceria com outros atacantes criava uma linha de ataque versátil. A carreira de Nilis culminou em anos gloriosos no PSV Eindhoven, onde ele e Ronaldo, o Gordo, formaram uma das duplas de ataque mais formidáveis da Europa. Ronaldo, certa vez, chamou Nilis de seu melhor parceiro de carreira. No entanto, sua carreira terminou tragicamente quando se transferiu para o Aston Villa. Uma fratura horrível na perna no início da temporada o forçou a uma aposentadoria difícil e comovente. Esse foi um grande choque que o levou à depressão e dificuldades em sua vida pessoal posteriormente. Contudo, com a resiliência de um herói, Nilis superou as circunstâncias, dedicando-se a treinar atacantes e ajudando muitos jovens talentos, como Ruud van Nistelrooy, a se desenvolverem. Sua vida agora é mais tranquila. Ele passa tempo com a família e encontra alegria em treinar equipes de categorias de base. A imagem de um jogador elegante em campo parece um completo contraste com o destino cruel que enfrentou fora dele. Hoje, aos 57 anos, Luc Nilis vive uma vida simples, e cada passo seu ainda é acompanhado por fãs que reverenciam esse gênio azarado. Aos 32 anos, Georges Grun era um capitão exemplar, um verdadeiro líder daquela geração de ouro. Com sua calma, soberba habilidade no jogo aéreo e desarmes precisos, ele era a maior fonte de apoio moral para seus companheiros de equipe. Foi ele quem marcou o gol que diminuiu a desvantagem na derrota contra a Alemanha, demonstrando o espírito de nunca desistir dos belgas. Após o torneio, jogou por mais um tempo na Rediana e no Anderlecht antes de encerrar sua gloriosa carreira. Ao deixar os gramados, Grun escolheu um caminho bastante singular.
Tornou-se um renomado comentarista de televisão e ingressou no mundo da mídia esportiva profissional. Sua vida pessoal é muito plena. Ele é um cavalheiro refinado, conhecedor das artes e sempre mantém um alto padrão de vida. Participa ativamente de atividades beneficentes, especialmente projetos relacionados a crianças carentes. A conexão entre seu papel de líder em campo e sua personalidade responsável fora dele é uma sinergia perfeita. Hoje, aos 62 anos, Georges Grun continua sendo uma figura de grande influência no futebol belga, e sua trajetória é um testemunho de como um grande jogador pode fazer uma transição bem-sucedida após a aposentadoria, graças ao seu conhecimento e caráter. Lorenzo Stalens, então com 30 anos, era o jogador mais versátil do elenco do técnico Paul van Himst. Ele podia atuar tanto como zagueiro quanto como volante, possuindo um estilo de jogo inteligente e chutes potentes de longa distância. Sua atuação na Copa do Mundo de 1994 demonstrou a tenacidade e a excelente percepção de jogo de um jogador no auge da carreira. Após o torneio, sua carreira continuou a florescer no Clube Bruges, seguida por uma transferência controversa para o arquirrival Anderlecht, onde chegou a conquistar a chuteira de ouro belga aos 35 anos. Depois de se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador, mas escolheu um caminho relativamente tranquilo, comandando principalmente clubes de meio de tabela para encontrar equilíbrio. Sua vida pessoal gira em torno da natureza e de hobbies simples como pesca e ciclismo. Stalens é um homem discreto, raramente aparecendo em público, a menos que seja necessário. A imagem de um jogador trabalhador e dedicado em campo se refletiu em sua vida através da perseverança e de um estilo de vida despretensioso. Hoje, aos 60 anos, Lorenzo Stalens vive uma vida tranquila com sua família, continuando a acompanhar o futebol como um torcedor apaixonado, inspirando aqueles que acreditam no valor da dedicação silenciosa. Mark Wilmots tinha apenas 25 anos na época, mas já demonstrava o potencial de um futuro líder com seu estilo de jogo aguerrido e o apelido de O Touro. No torneio de 1994, embora ainda não fosse a estrela mais brilhante, seu espírito combativo e impetuoso injetava nova vida na equipe sempre que entrava em campo. Após o verão nos Estados Unidos, sua carreira decolou, especialmente no Schalke 4, onde se tornou uma lenda com a conquista da Copa da UEFA. Wilmots é o tipo de pessoa que nunca aceita a derrota. Essa personalidade o levou dos campos de futebol para a política, sendo eleito para o Senado belga após se aposentar. No entanto, seu amor pelo futebol o trouxe de volta, comandando a seleção belga em 2 grandes torneios como técnico, lançando as bases para a geração de Hazard e De Bruyne. Sua vida pessoal era repleta de debates e intensidade, assim como seu estilo de jogo. Ele era um marido e pai rigoroso, mas amoroso. Hoje, aos 55 anos, Mark Wilmots continua buscando novos desafios no banco de reservas em diversas ligas. Embora já não esteja no auge da sua carreira, a sua paixão e personalidade forte continuam a arder intensamente. Cada corrida que realiza evoca na mente dos fãs a imagem de um guerreiro incansável. Em 1994, Michel de Wolf já era um veterano aos 36 anos, mas sua resiliência lhe rendeu admiração generalizada. Como o jogador mais velho da equipe titular, disputou as 4 partidas com concentração e experiência na ponta. Foi o herói desconhecido, dando cobertura aos seus companheiros mais jovens e sendo uma sólida fonte de apoio moral. Após o torneio, jogou pelo Olympique de Marselha por mais um tempo antes de se aposentar. De Wolf escolheu uma vida tranquila após o futebol, trabalhando com o desenvolvimento de jovens em clubes menores e se dedicando aos seus negócios imobiliários. Era extremamente disciplinado, evitando escândalos e mantendo uma forma física impecável, mesmo em seus últimos anos. Sua compostura em campo parecia refletir com precisão sua personalidade fora dele. Um homem que entendia o valor do tempo e da paciência. Hoje, aos 66 anos, muito tempo depois de se aposentar do futebol, Michel de Wolf vive uma vida pacífica com sua família em sua cidade natal. E sua trajetória continua inspirando jovens jogadores com sua perseverança.
Vital Borkelmans, então com 31 anos, era um jogador incansável na lateral esquerda da seleção belga, possuindo grande resistência e cruzamentos precisos. Com seu estilo de jogo enérgico e sorriso sempre presente, era um jogador querido por sua dedicação. Após o torneio de 1994, continuou sua longa trajetória no Clube Bruges antes de se transferir para o Ghent. Depois de se aposentar, tornou-se treinador e ficou famoso como um valioso auxiliar de Mark Wilmots na seleção por muitos anos. Fora de campo, Borkelmans era uma pessoa incrivelmente alegre e sociável, a alma da festa, uma personalidade que contribuiu muito para seu sucesso em se conectar com jovens jogadores. Ele tinha uma vida familiar feliz e participava ativamente de jogos beneficentes para arrecadar fundos para crianças. A combinação de sua energia infinita em campo e seu espírito otimista fora dele o ajudou a superar as pressões da profissão de treinador. Hoje, aos 61 anos, Vital Borkelmans continua contribuindo para o futebol como consultor e treinador em torneios internacionais. Embora já não esteja no auge da sua forma, ele continua a receber um apoio entusiástico dos adeptos sempre que entra em campo. Ruud Smits, então com 30 anos, era um símbolo de estabilidade na defesa da seleção belga. Na Copa do Mundo de 1994, ele foi um verdadeiro herói silencioso, um lateral direito que jogava com inteligência e tinha excelente percepção de jogo. Dedicou quase toda a sua carreira ao Royal Antwerp, onde foi celebrado como uma lenda de lealdade. Após o torneio, continuou jogando incansavelmente até os 38 anos, quando se aposentou. Smits escolheu uma vida muito tranquila após o futebol. Não seguiu carreira como treinador, mas assumiu funções administrativas em seu antigo clube e dedicou-se a paixões pessoais, como viagens e jardinagem. É uma pessoa reservada, que prioriza a paz com sua esposa e filhos. Sua verdadeira personalidade fora de campo é tão calma e estável quanto seu estilo de jogo. Hoje, aos 60 anos, após se aposentar do futebol, Ruud Smits vive uma vida tranquila. Sua trajetória é um testemunho de esforço silencioso, porém valioso, e ele continua sendo um exemplo de ética para jovens defensores. Danny Boffin, então com 28 anos, era um jogador que trazia velocidade e imprevisibilidade para a ala direita. Com seu drible habilidoso e capacidade de penetrar nas defesas, ele era uma arma crucial no sistema de contra-ataque da Bélgica nos Estados Unidos. Após seu sucesso em 1994, sua carreira floresceu no Metz, França, antes de retornar à Bélgica para jogar pelo Saint-Truiden. Ele jogou profissionalmente até os 38 anos, um testemunho de sua incrível resiliência. Depois de se aposentar, Boffin se envolveu com treinamento de jovens e negócios esportivos. Ele era uma pessoa ativa, gostava de atividades comunitárias e sempre manteve um espírito otimista, apesar das dificuldades financeiras. A imagem de um drible veloz no campo parecia ter se tornado um reflexo de sua vida, pois ele sempre seguia em frente, nunca parando diante da adversidade. Hoje, aos 58 anos, Danny Boffin vive uma vida estável. Mas cada passo que ele dá no campo de veteranos lembra aos fãs de sua gloriosa juventude sob o sol do verão americano. Mark Emmers, então com 28 anos, era um jogador versátil com uma mentalidade futebolística moderna e um controle de jogo inteligente. Na seleção de 1994, ele foi uma peça fundamental entre a defesa e o meio-campo, jogando com compostura e uma técnica individual magistral. Após o torneio, sua carreira passou por diversos clubes na Bélgica, Itália e Suíça, antes de sua aposentadoria. Emmers era uma pessoa extremamente reservada, optando por um caminho completamente tranquilo após pendurar as chuteiras, dedicando-se aos negócios da família e à criação dos filhos. Seu filho, Sean Emmers, também seguiu carreira no futebol. Ele raramente aparecia na mídia
e não buscou o glamour de ser treinador ou comentarista. Sua finesse em campo parecia um completo contraste com sua vida privada simples e despretensiosa. Hoje, aos 58 anos, Mark Emmers vive uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho de como encontrar a felicidade em valores essenciais além dos gramados, e ele continua a inspirar as futuras gerações com sua humildade.